Boa noite, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos para mais um estudo da palavra do Senhor, mais um resumo de mais um livro. Hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos, aprendendo um pouquinho sobre o primeiro e segundo livro de Crônicas. Eu quero te lembrar que na Bíblia hebraica, primeiro e segundo Samuel, os dois são um só, um livro. Primeiro e segundo livro de Reis, a mesma coisa. E primeiro e segundo livro de Crônicas também. Tá bom, querido? Tudo o mesmo, um livro só. Então hoje nós daremos início, ou melhor, estaremos dando continuidade ao nosso estudo. Eu quero trazer à tua memória que quando você estuda o livro de Crônicas, quando você lê o livro de Crônicas, você encontra passagens iguais que está relatado nos livros de Reis. Você fala a mesma coisa, por quê? É porque no livro de Reis é numa visão política, uma visão histórica e política. Já que no livro de Crônicas é numa visão extremamente espiritual. Então eu quero te convidar enxergar, sabe, trazer ao seu coração esse estudo numa visão espiritual, tá bom? Que vamos orar. Vem Espírito Santo sobre nós, traga aos nossos entendimentos, às nossas mentes, nossos corações, o discernimento da tua palavra em nome de Jesus. Aleluia. Então, querido, o primeiro livro de Crônicas começa falando da descendência de Adão e os descendentes de Noé. Falando descendente de Noé, eu quero te levar rápido para um texto que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 9 e capítulo 10, e você vai ver, querido, lá no livro de Gênesis, no capítulo 9, Deus faz uma aliança, a aliança de Deus com Noé. Agora no capítulo 9, Deus faz uma aliança com Noé. No capítulo 10 tem a origem dos povos. Quando eles saem, depois que eles tinham saído da arca. No capítulo 10, verso 9, diz assim. O verso 8 diz que Cuxi gerou Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Eu vou dar continuidade a essa leitura, porque eu quero lá no Crônica mostrar algo para você. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz, valente como Nimrod. No início do seu reinado abrangia Babel, Ereque, Acade, Cané, na terra de Sinear. Dessa terra ele partiu, olha só agora, ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, então capital da Síria. Eu te trouxe para esse texto para você entender que Nimrod é um dos descendentes de Cã. Por que Cã, pastor? Vou fazer um resumo rápido para você. A palavra do Senhor diz que ali em Gênesis 9, diz que Noé, ele foi o primeiro homem a plantar uma vinha, e ele tomou vinho e se embriagou, e ele se embriagou e ficou nu na sua tenda, e Cã viu a nudez de seu pai. Então eram os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E Noé liberou uma palavra de maldição sobre a vida de Cã. Maldito seja Cã, escravo dos escravos. Então, querido, e depois, quando você vai lá agora estudando o livro de Crônicas, no capítulo 1, os descendentes de Noé, os descendentes dos filhos de Noé. E aí, no verso 8, diz assim, estes foram os filhos de Cã. Eu lembro que nós lemos agora lá que Cuxi gerou Nimrod,
Aí, olha só, esses foram os filhos de Cã. Cuxi, vai falando sobre mais alguns. Agora, no verso 10 de Crônicas 1, diz que Cuxi gerou Nirode, o mesmo que está lá em Gênesis, o primeiro homem poderoso na terra. Então, Nirode, foi ele que fundou a cidade de Nínive, capital da Síria. E o que isso tem a ver, pastor? Os assírios eram cruéis. Foram os assírios que invadiram Jerusalém, na parte norte, e levou as 10 tribos, quando Jeroboão, ele levantou 2 bezerros de ouro, para que o povo adorasse naquele lugar. Ao invés de ir ao templo, ele levantou os 2 bezerros e falou: esses são os deuses que te tirou do Egito. Aí Deus permitiu isto. Então os assírios entraram e levaram cativo, e até hoje eles não retornaram. Os assírios eram tão cruéis que eles matavam. Aqueles que eles matavam, eles espetavam na sua cabeça, botavam um espeto e penduravam nas entradas da cidade. E os outros levavam para outros lugares. Por isso que eu estou falando da Síria. Qual a capital da Síria, pastor? Nínive. Fundada por quem? Por Nirode, um dos descendentes de Cã, que recebeu lá no início esta palavra de maldição do seu pai. Por isso eu estou trazendo para você. Você já ouviu falar lá no livro de Jonas, quando Deus fala para Jonas: Jonas, vai a Nínive, pregar lá em Nínive. O que Jonas faz? Ao invés dele ir para Nínive, Jonas, ele embarca num navio num sentido totalmente oposto. Ele vai para Tarse. Aí hoje você já está entendendo por que Jonas não quis ir a Nínive. Não, capital da Síria. Jonas conhecia, Jonas era um grande profeta, Jonas conhecia a história, Jonas sabia que aquele povo era um povo ruim, tá? Aquele povo era um povo ruim, era um povo cruel, e ele foi pregar, não vou para outro lugar. Tá bom, querido? E vamos aqui em Crônicas, para a gente fazer um resumo e você entender direitinho. Aí você vai ver que no livro de Crônicas são passagens idênticas mesmo ao que nós estudamos na última aula no livro de Reis, tá? Então vamos lá para o primeiro livro de Crônicas, capítulo 17. Se você tiver uma Bíblia aí, acompanha comigo. Acompanha essa leitura comigo. Aqui Deus faz uma promessa a Davi, tá? Porque Davi, ele diz assim, aqui Davi estava reinando, né, como lá nós vimos em Reis. Então no capítulo 17, Davi, ele morava já no seu palácio. Aí Davi chama o profeta Natã e fala para ele assim, no verso 1: aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Eu vou simplificar. Aí, Natã, no verso 2, Natã respondeu: faz o que tiver em mente, por Deus está contigo. Mas naquela mesma noite, Deus aparece para Natã e fala para ele assim: fala para Davi que ele não vai construir um templo para mim. Por quê? Porque Davi havia matado muita gente. Davi tinha as mãos sujas de sangue. Davi era um guerreiro. Tá? Davi era guerreiro. E Deus falou assim: não, quem vai fazer é o seu filho. Olha no verso 22, aí do capítulo 17. E diz assim: e ele vai construir um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo que o Senhor lhe tinha falado e revelado.
Então Deus falou assim, Natan, fala para ele, quem vai construir o templo é Salomão. Você se lembra que nós estudamos na última aula que Salomão construiu? Primeiro, Deus aparece 2 vezes para Salomão. Primeiro, Salomão pede a Deus o quê? Sabedoria. Aí Deus falou assim, Salomão, já que você não pediu a morte dos seus inimigos, eu vou te dar sabedoria, riqueza, não haverá homem como você vai ser o homem mais rico da terra. Deus deu a ele sabedoria. Aí depois Salomão constrói o templo, nós estudamos no livro de Reis, Salomão constrói o templo e Deus aparece para ele pela segunda vez e diz para ele, depois que Salomão dedicou o templo ao Senhor, Deus falou para ele assim, os meus olhos estarão sempre neste lugar, este lugar será minha casa perpétua, eu estarei sempre. Deus falou para Salomão, lá quando nós estudamos o livro de Reis. Então você vai ver aqui, aí Davi faz a oração, no capítulo 18 fala sobre as vitórias de Davi, tá? E ele vai dando continuidade aqui no primeiro livro de Crônicas, aí verso 20, a conquista de Rabá, o verso 21, o recenseamento. Aí olha só, no capítulo 22 de 1 Crônicas, diz assim, preparativo para o templo. Mas aí Deus falou para Davi que não era ele que ia construir, era Salomão. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por isso que esse livro, nós temos que ler na ótica espiritual. E o que Davi fez? Deus havia falado que não era Davi que ia construir o templo, mas Davi preparou tudo. Davi que fez a maquete, a planta. Davi mandou trazer o material. Olha só no capítulo 22. Davi deu ordens para que se reunissem os estrangeiros que viviam em Israel. Dentre eles, designou cortadores de pedras para preparar pedra lavrada para a construção do templo de Deus. Providenciou grande quantidade de ferro para a fabricação de prego e dobradiça para as portas. E mais bronze do que se podia pesar. Também providenciou uma história de cedro do que se podia contar, pois os sidônios, os tírios, havia trazido muito cedro para Davi. Davi pensava, meu filho Salomão é jovem, inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso deixarei tudo preparado para a construção. Assim Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Amado, a casa do Senhor tem que ser o melhor. Por que gastar dinheiro com isso? Por que investir nisso? Não, olha só, tem que ser esplêndido. Nós não podemos, que saudade da igrejinha. Não, nós temos que preparar o melhor para o Senhor. Agora, não é só o templo físico, temos que nos preocupar com a nossa vida. Vamos ver mais à frente que esse templo foi queimado, foi derrubaram os muros, queimaram o templo por causa do pecado, principalmente dos líderes. Tá bom, querido? No capítulo 23, no capítulo 23, Davi fez seu filho Salomão. Olha, capítulo 23, verso 1, já envelhecido de idade avançada, Davi fez seu filho Salomão rei sobre Israel. Lembra lá no primeiro livro de Reis, quando nós lemos que Davi, no primeiro capítulo, Davi estava velhinho, já envelhecido. É esse texto aqui, é o mesmo texto. Tá bom, querido? Então, quando você lê o primeiro livro de Reis, e você lê primeiro o livro de Crônica, é a mesma coisa, só que numa ótica diferente. Por isso nós estamos estudando. Aí você pensar, mas é perda de tempo. Não, não é, porque a ótica é diferente. A questão é mesmo espiritual. Vamos para o segundo livro de Crônicas. Aí, aqui o segundo, agora, no finalzinho do capítulo 29 de 1 Crônicas, no verso 21, Salomão é ungido rei. Aí, no segundo livro agora, no capítulo 1, Salomão pede o quê? Sabedoria. Lembra quando Salomão pediu sabedoria ao Senhor?
Aí Salomão pediu sabedoria. No capítulo 2, os preparativos para a construção. E no capítulo 3, a construção do templo. Aí Salomão constrói o templo. No capítulo 6, no capítulo 5, ele transporta a arca para o templo, a presença do Senhor. Estamos no capítulo 6, lá no verso 12, ele faz a oração de dedicação, dedicatória. Ele dedica o templo ao Senhor. Tá bom, querido? Aí, nesse capítulo 6, olha só uma coisa. Olha só que interessante. Lembra lá do capítulo, segundo livro de... lá no capítulo... aqui nós estamos no segundo livro de Crônicas. Deus falou, quando Deus aparece para Salomão, quando ele faz o templo, Deus falou assim: Salomão, eu estarei sempre neste lugar. Olha, os meus olhos estarão aqui. Então agora no capítulo 6, verso 26, diz assim: quando se fechar o céu e não houver chuva, por haver o teu povo pecado contra ti, o teu povo voltado para este lugar, invocar o teu nome e afastar do seu pecado, por haver castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado do teu servo, de Israel, teu povo. Aí, essa é a oração que Salomão vai fazendo e fala: Senhor, quando o povo pecar, o povo estiver aqui orando, ouça a oração, Senhor. Ouça a oração do povo. Faça isso, Senhor. E aí, querido, no capítulo 7, que é um texto muito conhecido, o Senhor aparece de novo a Salomão, quando ele faz essa dedicação do templo, e o Senhor vai falando, e no verso 14, que é muito conhecido nosso, lembra desse texto, segundo Crônicas 7,14, ele fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus fala que vai fazer isso. Então, quando há dedicação, quando nós entregamos na mão do Senhor, querido, podemos confiar, porque Ele vai fazer. Precisamos crer nisso, em nome de Jesus. Dando continuidade, no capítulo 9, a rainha de Sabá visita Salomão. Vai lá em primeiro livro de Reis, capítulo 10, você vai ver que a rainha de Sabá visita Salomão. É a mesma passagem. Então, Crônicas volta a repetir esse texto nessa visão. A rainha de Sabá vai, Salomão responde, porque ela vem testar Salomão. Ela ouve falar e o verso 2 diz que Salomão respondeu todas, nenhuma lhe foi tão difícil. E ela trouxe muita riqueza, trouxe carros cheios de ouro para ele. Agora, já no capítulo 9, no verso 29, Salomão morre. Salomão morre, a morte de Salomão, lá no verso 29 do capítulo 9. Lembra lá em primeiro livro de Reis, 11, 12, ali, quando nós estamos falando que Salomão morre, Roboão vai assumir, aí tem uma revolta, é a mesma passagem. Então, no capítulo 10, a revolta de Israel contra Roboão, porque o Roboão começou, ele se aconselhou com os mais antigos disseram para ele: o seu pai cobrava muito impostos, cobra mais leve, pega leve. Aí ele foi em cima dos mais novos, o mais novo falou: não, arrebenta. Aí ele começou a cobrar muito, houve a revolta, e quase que mataram ele. A revolta de Israel contra Roboão. E aí nisso, ali que houve a separação, porque Deus já havia, lembra que nós falamos lá também, Deus havia falado através do profeta Aías, que daria 10 partes, 10 tribos para Jeroboão. Jeroboão vai com as 10 tribos. Só que depois, trazendo a sua memória, Jeroboão, ele levanta esses altares a outros deuses, e o filho dele fica doente. Ele fala para a esposa dele vai lá falar com o profeta Aías. O profeta Aías estava cego, mas quando ela chegou ali, ele falou assim: você é a esposa de Jeroboão, volta lá e olha, Deus, assim que Deus manda falar, quando você pisar na cidade, seu filho vai morrer. Aí nós aprendemos na última: se você não
não estudou a última lição, o de Samuel e livro de Reis, faça isso para você entender claramente o que eu estou falando aqui, tá bom? Houve essa revolta. Aí agora, no capítulo 11, verso 22, começa agora, querido. Primeiro rei aqui foi Roboão, depois de Salomão. Mas agora Roboão já vai... ele está envelhecendo também, diz a palavra, no capítulo 11, verso 22. Vamos ver? 11, 22. Roboão nomeou Abias, chefe, entre os seus irmãos. Ele agiu com sabedoria, dispensando seus filhos pelo distrito de Judá e pela cidade fortificada. Eu quero trazer à sua memória o reino do norte, que com Jeroboão, todos os reis foram ruins. Lembra de Acabe, Jezabel? Quando nós estudarmos sobre o profeta Elias, nós vamos falar de Acabe, tá? Mas hoje nós não vamos nos ater falar do reino do norte, só ficaremos no sul, porque eles já foram, do norte, já foram levados. Já foram levados para o rei da Síria. E eles, bem que eles vão tentar. Eles tentaram entrar aqui para levar também o povo de Judá. Você vai ver mais à frente o que aconteceu. Então, Roboão aqui, aí ele no verso 22, ele nomeia Abias. Aí Abias foi um rei ruim, que não obedecia a Deus. Agora, no capítulo 14... No capítulo 14, Asa reina no lugar dele. Aí Abia, ele morre e Asa reina no lugar no lugar de Abias. E Asa faz a reforma do templo. Tá? Asa faz a reforma, foi um rei espetacular. E depois Asa morre e quem assume é Josafá. Lembra do rei Josafá? Quando o povo, os amonitas, moabitas vieram atacar, e aquele texto que diz assim, quando Josafá ora ao Senhor, no capítulo 20, quando Josafá derrota Moabe, verso 17, muito conhecido nosso: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tome suas posições, permaneçam firmes e veja o livramento que o Senhor dará. Parai, algumas traduções de estar de pé, porque o Senhor dará livramento. Aí Josafá coloca os levitas à frente e vence os amonitas. Então nós já estamos em Josafá. E depois de Josafá, quando ele morre, entra Acasias. Quero falar um pouquinho aqui. Josafá morre, entra Acasias no capítulo 21. Só que Josafá morre, antes entra Jeorão. Só que Jeorão foi ruim. E ele, no capítulo 21, verso 20, você vai ver algo aqui falando desse rapaz. Ele tinha 32 anos de idade, começou a reinar, reinou 8 anos. Morreu sem que ninguém o lamentasse. Então, se ninguém lamentou, o camarada era ruim. Aí depois de Jorão morreu, Acasias entra. Aí no capítulo 22, era o filho mais novo de Jorão. Foi muito ruim também. Tá bom? 22, verso 9. Verso 9. Nós estamos andando para a gente ver até a queda. Saiu então em busca de Acasias, seu soldado, e capturado em Samaria, onde estava escondido. Levado a Jeú, Acasias foi morto. Aí eles não negaram sepultura para ele. Tá? E capítulo 10, o capítulo 22, verso 10. Aí agora, quando Acasias morre, que olha que interessante aí,
Você pode ter ouvido falar isso aí. Entra uma mulher na parada, chamada Atalia, mãe de Acasias. O que ela faz? Ela vai lá e mata toda a família real. Isso quer dizer, todos os seus netos. Mas dentre esses netos tinha um chamado Joás. Tinha 1 ano de idade. Aí teve uma mulher que ela pegou o Joás e escondeu o Joás no templo. E ficou lá, no capítulo 10, capítulo 22, verso 10, diz assim, verso 10. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que ia ser assassinado, e colocou num quarto, junto com a sua ama. Assim Jeozeba, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, ficou ali com ele 6 anos, escondido no templo de Deus, enquanto Atalia governava. Atalia governou esse tempo 7 anos. Enquanto Atalia estava governando, esse cara estava escondido lá. Aí, olha só. Só que, no verso 11 do capítulo 23, 6 anos depois, 6 anos, aí Joás já estava com 7 anos de idade. Aí Joiada e seus filhos trouxeram o filho do rei, esse, com 7 anos, e o coroaram. Quando Atalia viu o barulho do povo gritando, tocando corneta, ela entrou e gritou, traição, traição. Aí eles pegaram a Atalia, levaram para fora e mataram essa mulher. Tá bom, querido? Mataram a Atalia. Vamos agora para o capítulo 24. Olha só esse garoto. Joás tinha 7 anos quando se tornou rei em Israel. E reinou 40 anos. E ele foi um bom rei. Só que ele foi um bom rei até o Joiada, que o cara que o coroou, estava vivo. Depois que ele morreu, ele se tornou também. Ele obedeceu a Deus enquanto o sacerdote Joiada estava vivo, mas depois se desviou. Irmão, nós temos que ter firmeza. Aí o cara, mais uma vez, se desviou, levando o povo ao erro. Nós já estamos terminando, tá? No capítulo 24 mesmo, você vai ver que no verso 17, a impiedade de Joás, tá? Ele levou o povo ao erro. Culpado do povo, que olha só, preste atenção nisso que eu vou lhe falar. Por isso que você deve saber quem é seu pastor. De onde ele veio? Ele veio de onde, seu pastor? Eu sou da igreja A, da igreja B. Mas quem é o seu pastor? De onde ele veio? Quem é ele? Será que ele rachou? Ele é um que rachou a igreja A, rachou a igreja B? É esse que você está seguindo? Um rebelde? Não, você precisa saber quem é o seu líder. Porque senão, se um cego guiar um outro, vai levar o outro para o buraco. E aqui os líderes, na minha visão, eles foram os grandes culpados do povo ser apostatado da fé e ser levado por Nabucodonosor. Joás, aí depois ele repara o templo, aí ele começou bem, depois a impiedade, aí depois no capítulo 25, aí veio o reinado de Amazia. Aí Amazia, filho desse menino que começou com 7 anos, ele reinou 40 anos, aí depois teve um filho. Aí Amazia, filho dele, obedeceu a Deus, mas entrou em guerra contra Israel e perdeu, e foi assassinado. Aí depois veio Azarias, filho de Amazia, que obedeceu a Deus também. Mas aí, olha só, e Uzias, eu quero falar um pouquinho sobre esse Uzias, tá bom? Deixa eu ver se eu anotei aqui.
porque eu quero falar um pouquinho sobre esse Uzias, que eu acho que é importante para nós essa passagem. Capítulo 26, o reinado de Uzias. Esse Uzias foi um grande homem, um grande administrador. Ele, olha, preparou todo o exército, ele construiu ponte, ele mandou bem mesmo. Só teve um problema. O cara foi bom demais. Lá no verso 16 do capítulo 26. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Aí, meu filho, o que é isso, o orgulho? O cara começa a ficar independente de Deus. Você pode ser muito bom, irmão. Nós estamos aqui estudando. Aí, a uma hora, a gente já acha que sabe muito, e a gente, agora não, agora pode ficar independente de Deus. Não pode, não. E o camarada, quando se achou super poderoso, o que ele fez? O orgulho veio ao seu coração, queda. Aí depois veio o reinado de Jotão, filho de Uzias, filho dele reinou, aí obedeceu a Deus, fez algumas reparações no templo. Aí depois veio Acaz. Aí o Acaz, o que o Acaz faz? O que é Acaz, cara? Ezequias, aí o Acaz, Uzias e Jotão, aí depois de Jotão vem Acaz. Aí Acaz, ele coloca um altar idólatra no templo de Deus. E até queimou um de seus filhos como sacrifício a ídolo. Fez o mesmo que Manassés fez. Colocou um dos seus filhos. No capítulo, nós estamos já no capítulo, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 28, verso 4, só para te mostrar essa passagem que eu acabei de falar, no verso 4. Também ofereceu sacrifício e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas, debaixo de toda árvore frondosa. Por isso o Senhor, o seu Deus, entregou nas mãos do rei da Síria. Os arameus derrotaram. Querido, perigosíssimo isso. Aí depois eu quero dar uma ênfase. Lá no início, quando eu comecei a falar que os descendentes de Noé, Cã, só para você ter uma ideia, Cã, ele fundou a cidade de Nínive, quando eu falei lá no início, mas ele também, através de Cã, nasceu Nirode, que fundou a cidade de Nínive, que é capital da Síria. E através de Nirode, de Cã, Nirode, veio sabe quem? Os inimigos de Deus, do povo de Deus. Você ouviu falar nos Jebuseus, Girgazeus, Eveus, Arqueus? Está dentro da descendência de Cã. Quando você já ouviu pregadores, quando ele está pregando, o povo entra em Canaã, aí chega lá, se depara com os inimigos em voltas, os Jebuseus, os Amoritas, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, todos os Zebareus, todos os Zeus. Aí depois você, mas quem são esses Zeus, Girgazeus? São descendentes, tudo da descendência de Cã. Tá bom, querido? Para que fique bem claro para nós, tudo dentro dessa descendência. E por que isso? Eles vieram da palavra de maldição do seu pai. Aí, querido, Ezequias agora, filho de Acaz, ele assume. Lembra de Ezequias? Ezequias, ele faz a purificação do templo, um grande rei. Aí depois, lembra que Isaías vai lá, fala para ele que ele vai morrer, prepara a sua casa. Ele vira o rosto para a parede e ora ao Senhor. Aí Deus vai
e dá mais anos de vida para ele. O rei Ezequias, esse rei Ezequias, quando ele estava no poder, o pessoal, o Senaqueribe, o pessoal da Síria, eles tentaram também, da mesma forma que eles fizeram com o povo do norte, eles tentaram levar o povo do sul. Aí eles acamparam ao redor. Aí vocês se lembram na última aula que nós falamos que ele orou. Está lá em Isaías 37. Aí ele ora, está lá em Isaías 37. Isaías 37 e Isaías 38. Isaías 38 fala sobre a doença dele. E ele faz a oração. No capítulo 37, Senaqueribe, ele ameaça Judá. Aí no capítulo 37, estou falando de Isaías, você vai ver que o rei Ezequias ora. E o que Deus faz? Deus manda um anjo e mata, lá no acampamento do Senaqueribe, 185 mil soldados. Pela manhã, quando eles acordaram, tinha só cadáveres. Aí eles foram embora. Aí Deus livrou Judá por causa da oração de Ezequias. Aí Ezequias fica doente. Aí, lembra que Ezequias ficou tão feliz que ele abriu a porta da casa dele. Aí Isaías falou: o que aconteceu? O que é isso? Ele falou: não sei nem de onde veio. Então, eram os babilônios já olhando ali, para ver. Ele mostrou a casa, mostrou a sala de armas. Foi o rei Ezequias. Aí, queridos, já nós estamos no capítulo, estamos terminando, no capítulo 30, o reinado do rei Ezequias. No capítulo 33, Ezequias morre, Manassés assume. Manassés, para mim, não teve pior. Ele encheu a rua de Jerusalém de sangue. Manassés, ele ofereceu os filhos a Moloque, colocava os filhos dentro daquelas gaiolas e metia fogo. Aí para tapar os gritos das crianças, tocava um bumbo. Manassés, aí Deus foi lá e pegou pelo nariz. Manassés foi o pior. Aí, depois de Manassés, Amon assume, tá? Amon, ele assume. E no capítulo 34, de segundo livro de Crônicas, Josias entra no lugar de Amon e restaura o culto a Deus. No capítulo 35, verso 20, Josias morre. 35, verso 20. Já estamos terminando. Josias morre. Verso 20. Deixa eu ler para vocês aqui. Depois de tudo que Josias fez, depois de colocar em ordem o templo, foi um rei espetacular, né? Ele vem e morre. Aí entra no lugar de Josias, entra Jeoacás, fica só 3 meses, tá? Jeoacás tinha 23 anos, no capítulo 36, começou a reinar e reinou 3 meses. Aí o rei do Egito veio e destronou, impôs Judá, e aí, camarada ruim, impôs um tributo. Quando a liderança é ruim, o povo sofre. Aí meteu um tributo em cima do povo. Aí entra Jeoaquim. Aí, querido, Jeoaquim assume. Aí depois, falando do Jeoaquim, quando Jeoaquim tinha 25 anos de idade, no capítulo 36, verso 5, começou a reinar e reinou 11 anos. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova. Olha só. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou, prendeu com algema de bronze para levar para a Babilônia. Porque teve 3 levas, né? A primeira levou aquele nobre, Daniel, Mesaque, Sadraque, Abednego, para prepará-los para eles serem os líderes lá quando Nabucodonosor levasse todos eles. Só que eles não se renderam, né?
Daniel não se rendeu, Daniel continuou orando, jogaram Daniel para os leões não devoraram Daniel. Aí depois Mesaque, Sadraque e Abednego, eles não se prostraram diante da imagem de Nabucodonosor, foi lançado na fornalha de fogo ardente. Aí Deus mudou a história. Agora no Joaquim, no capítulo 36, verso 9, tinha 18 anos de idade e começou a reinar. Joaquim, porque Jeoaquim foi levado por Nabucodonosor, nós acabamos de ver. E ele fez o que o Senhor reprova também. Na primavera, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para Babilônia, leva. Aí o último, no reinado de Zedequias, rei de Judá, ele começa a reinar, o rei Zedequias, filho de Josias. Ele tinha 21 anos, quando começou a reinar. Deus também reprovou, ele não se humilhou diante do profeta Jeremias. Jeremias profetizou, ele não aceitou. Você se lembra aí, poucos dias, a diaconisa Áurea pregando lá na igreja, falando de profeta Jeremias? Jogaram ele numa cisterna, não tinha água, só tinha lama, ele se atolou lá dentro, bateram nele. É isso aqui, ó, não aceitaram. O homem de Deus levanta, falou e ele não aceitou. Eu falei, então tá bom, eu vou permitir que Nabucodonosor leve vocês. E aqui no verso 15 do capítulo 36 de Crônica, tem a queda de Jerusalém. Eles são levados para a Babilônia. O Senhor, o Deus do seu antepassado, divertiu várias vezes. E o verso 17, o Senhor enviou contra eles o rei da Babilônia, que no santuário matou os jovens à espada, não poupou ninguém. No verso 19, os babilônios incendiaram. Olha só, queridos, lembra do tempo que Davi preparou tudo o material, Salomão construiu? Agora olha só, os babilônios incendiaram o templo, derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram todos os palácios, destruíram os utensílios. Nabucodonosor levou para o exílio da Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos. Aí você sabe, né? Que depois eles voltam. Nós vamos estudar na próxima aula sobre Esdras, ou Esdras, como você queira falar. E aí Deus traz o povo de volta. Quem reconstrói o muro depois nós vamos ver? Neemias, né? Na verdade? E a reconstrução do templo. Então na próxima aula nós daremos continuidade e aprendendo mais em nome de Jesus. Amém, querido? Tenha todos uma noite na graça e na paz do Senhor. E foi muito bom a gente estar junto até aqui, aprendendo a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Tanto você quanto toda a sua casa. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Fique na paz.